Meus queridos e minhas queridas, mais uma vez é uma grande satisfação de poderes encontrá-los mais uma vez aqui no canal do YouTube, canal do professor Aurelino Júnior. Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal e cotidianamente, vez ou outra, nós discutimos algumas temáticas relevantes do nosso direito civil propriamente dito, direito de família, direito das sucessões, dentre outros ramos propriamente dito do nosso direito. E hoje, dando continuidade aqui no nosso bate-papo, aqui no nosso canal, vamos comentar, dentre as temáticas, uma de uma fundamental importância que, vez ou outra, está sendo muito debatida, e em virtude até mesmo do atual cenário pela qual nós estamos perpassando, um cenário excepcional. Posso dizer assim que é uma situação ou de caso fortuito ou de força maior, que no caso é a situação do coronavírus, né? Então, eu escolhi hoje a temática com relação, propriamente dito, ao procedimento da guarda compartilhada, como é que os pais deverão se comportar perante esse determinado procedimento em sede de situação de pandemia, né? Como é que a guarda compartilhada vai ser observada e encarada nesse exato momento, dentro dessa real circunstância. Então eu trago aqui algumas informações que costumeiramente eu venho lendo alguns artigos, né? Alguns posicionamentos, algumas ideias de alguns doutrinadores, e separei aqui alguns principais tópicos que a gente de repente pode nos servir como utilidade, não só para nós, mas para amigos, familiares, conhecidos, clientes, que sempre ou outra vez ou outra tem dúvidas, né? Como proceder a ratificação, o trâmite, como é que nós vamos dar continuidade à guarda compartilhada diante desse cenário de coronavírus, de pandemia, né? Então, algumas importantes dicas têm que ser mencionadas, né, dentro do panorama jurídico que, obviamente, vai nos proteger, tá? Bom, mas antes de mais nada, a gente tem que lembrar que a guarda compartilhada, lá prescrita lá no artigo 1853, lá do Código Civil, a sua redação é muito clássica, né? Porque você visa proporcionar esse compartilhamento de interesses entre os próprios genitores, né? É uma tarefa, né, compartilhada, uma tarefa conjunta que ambos devem assim realizar em prol do melhor interesse daquela criança ou daquele adolescente. Então, até então nós vivenciávamos uma guarda unilateral que era considerada a regra, outorgar somente para um dos pais o gerenciamento, a administração daquele exercício daquele poder familiar em prol daquela criança. Atualmente não. Desde 2014 para cá, nós tivemos a ratificação da Lei da Guarda Compartilhada, que agora outorga a ambos os pais os esforços da sua política de gerenciamento ao exercício do poder familiar. Então, notoriamente falando, ambos são responsáveis, deve haver um compartilhamento, uma divisão de tarefas de forma equânime, para que assim ambos possam exercer o direito à guarda propriamente dito em prol do interesse daquela criança, daquele adolescente. Então a gente inicia, né, relembrando a importância desse dispositivo legal, lá do artigo 1853, que sofreu alteração, que foi ratificado pela Lei da Guarda Compartilhada, que agora ocasionou essa divisão dos esforços entre ambos os genitores, né? E também a gente remete à própria Constituição, que é a nossa lei maior, né? Lá no artigo 227 da Constituição, que toda criança, todo adolescente tem direito a uma convivência, né? Uma convivência harmônica, duradoura, contínua, que os seus interesses, obviamente, venham a ser respeitados perante os próprios genitores, né? Então é muito importante, a Constituição, ela zela, ela preserva esse melhor interesse da criança e do adolescente. Não somente a Constituição, mas também o próprio Estatuto, né, o ECA, que ele traz justamente a sua própria redação nesse sentido. Então a gente não pode deixar de não mencionar a importância do próprio ordenamento, não só do próprio Código Civil, como também, acima disso, da nossa Constituição e as demais legislações extravagantes, né? Então a gente remete de imediato já a nossa fala a esses importantes dispositivos, não só do Código Civil, como também da própria Constituição. E atualmente, né, algumas medidas, né, vêm sendo realizadas em prol desse procedimento da guarda compartilhada em tempo de pandemia, em tempo de coronavírus, né? Nós temos aqui, como eu coloquei aqui no material, algumas medidas que o judiciário vem se posicionando para fim de proceder a uma espécie de um afastamento compulsório, né? Sabemos que, regra geral, algumas sentenças já haviam sido deferidas em prol da ratificação do compartilhamento dessa guarda. Porém, já que estamos vivenciando uma situação atípica, torna-se necessário que agora haja uma revisão de alguns determinados procedimentos
jurídicos, posso dizer dessa maneira, né? Algumas medidas realmente de afastamento vêm sendo procedidas caso venha a ser sacramentado, caso se confirme que realmente aquele determinado genitor venha, obviamente, apresentar a enfermidade, né? Venha realmente confirmar que ele é portador desse determinado vírus, né? Obviamente a resposta nós já sabemos, não só para privar a própria saúde dele, mas também dos próprios familiares que ali vão fazer parte da sua própria convivência, principalmente caso ele já detenha naquele determinado momento aquele determinado filho que viva sobre as suas expensas, né? Então, se ele realmente apresentar durante aquele determinado momento algum filho que já vem exercendo um convívio, né, que já vem exercendo a guarda compartilhada naquele determinado momento, torna-se necessário que haja um determinado afastamento compulsório, né? Por quê? Porque isso leva a crer que o melhor interesse da criança, a própria sobrevivência vital daquele menor, sem sombra de dúvida, deve ser preservado de imediato. Então, aí abre-se um precedente, né? Nesse exato momento, você utiliza como regra geral esse compartilhamento, mas agora, momentaneamente, nós temos que agora proceder esse afastamento, em virtude desse próprio cenário. Então, os próprios tribunais, né, como eu coloco aqui, vêm realizando alguns casos já ratificados em sede de medidas excepcionais para fim de rever, principalmente essas medidas de compartilhamento, nesse primeiro momento, para que proceda momentaneamente esse afastamento. É óbvio que isso é um caráter provisório, né? Retomaremos a normalidade a partir do momento que proceder essa retomada dessa normalidade. Aí, obviamente, retornaremos à medida do compartilhamento dos interesses, né? É, outra coisa importante também que muitas pessoas discutem, bom, eu posso direcionar aquela criança que está momentaneamente com aquele determinado pai ou com aquela determinada mãe para que de repente eu leve-os para momentaneamente ficar perante os avós, etc., os progenitores. A doutrina ela também diverge nesse sentido, né? Alguns doutrinadores entendem que não há necessidade de você também levar a responsabilidade para os progenitores, para os avós, até porque nós já sabemos, vemos nos noticiários, etc. e tal, que são considerados grupos de riscos, né? Então, principalmente quando você chega nesse determinado patamar etário. Então, não é aconselhável que esses menores sejam direcionados também para justamente o exercício desse poder perante os próprios seus avós, né? Porque quer queira ou quer não, eles também necessitam também de cuidados especiais, né? Eles precisam também ser resguardados perante todo esse procedimento de enfermidade. Então, nesse exato momento, não seria plausível levar também as crianças perante até o convivência de seus avós, porque também já sabemos, como já havia mencionado, eles são considerados também grupo de riscos. O certo é você direcionar a política do bom senso, né? Os pais necessitam, eles precisam intermediar todo o trâmite burocrático para que eles cheguem, obviamente, a essa melhor política do bom consentimento, tá? Como nós podemos aproximar ainda mais esse compartilhamento diante da situação de pandemia? É claro que algumas técnicas vêm sendo procedidas, né? E a principal delas todo mundo está vivenciando nesse exato momento. Nós estamos utilizando muito da chamada política de convivência virtual, né? As famílias se aproximam muito mais utilizando, claro, das ferramentas tecnológicas, dos usos das redes sociais, que é uma prova única e contundente de você também exercer ali todo aquele aparelhamento, daquela espécie de aproximação perante justamente aquele determinado pai e aquela determinada mãe que está, exato momento, exercendo a sua guarda compartilhada, que já houve o deferimento em prol do seu interesse. Então, o que nós observamos? Nós estamos nos subsidiando de ferramentas que a própria ciência está nos oportunizando, está nos fornecendo, para que ali também a gente não deixe de exercer uma guarda compartilhada. É claro que as pessoas sempre perguntam, eu não posso também tolir o exercício desse direito, né? Que algumas pessoas até vem desvirtuar todo esse procedimento. Eu não vou deixar, por exemplo, que meu filho acesse a internet para falar com seu pai ou vice-versa, né? Não necessariamente. Isso daí também você não pode tolir esse exercício pelo simples fato de você estar vivenciando uma situação excepcional. Então, quer queira ou quer não, é uma das alternativas pelas quais as crianças também podem, os genitores podem também se subsidiar do uso da instrumentalização para que também nesse exato momento a guarda compartilhada venha também ser sacramentada, tá? Outro procedimento aqui que nós temos que observar também é que muitas das vezes esse excesso de zelo, tá, pode desencadear como resultado negativo o trâmite da alienação parental.
né? O que realmente nós não queremos que isso ocorra, né? Porque muitos pais que nesse exato momento estão confinados, né, que apresentam uma situação atípica de convivência e que de repente se encontra com aquele determinado filho, e em contrapartida, a outra parte, o outro genitor que tem também interesse em ver seu filho, é claro que isso é perfeitamente possível, como já havia mencionado, através, por exemplo, das próprias redes sociais. Mas não pode haver esse excesso de zelo, ou seja, a tal ponto de eu impedir de meu filho, por exemplo, ser visto pelo outro pai e vice-versa, tá? Então, quanto mais você exerce esse zelo, sobrepõe esse zelo, pior vai ser para você também, porque aí você pode, de repente, direcionar para uma determinada alienação, ou seja, você pode, ao invés de estar contribuindo para ainda dar continuidade à guarda compartilhada, mas infelizmente pode ser que você venha desvirtuar o verdadeiro significado do compartilhamento. Então, o excesso de zelo realmente é um caráter negativo que tem que ser combatido. Tá? Uma coisa é você proteger a criança para que ela não frequente, obviamente, determinados lugares, até porque nós não podemos nesse exato momento, em virtude da política de isolamento social. Mas outra coisa é você, inclusive, até tolir a criança de manter um contato com a outra parte, com o outro genitor. Né? Quer seja nas redes sociais, quer seja pelo contato telefônico, isso jamais deve acontecer. Porque, infelizmente, queridos, o que nós observamos é que alguns casais, principalmente, estão utilizando desse exato momento, dessa determinada circunstância que estão vivenciando, e acabam ultrapassando os limites do sentido da nomenclatura compartilhamento. Né? Você acaba quebrando a verdadeira proposta da guarda compartilhada pelo simples fato de eu estar vivenciando esse contexto. Então, este excesso de zelo é um caráter altamente negativo, porque isso pode, indubitavelmente, levar ao rompimento da proposta da guarda compartilhada, vai levar justamente essa alienação, como já havia mencionado, e resultado final. Pode ser que a outra parte se sinta prejudicada e ingresse com pedido de revisão do exercício da guarda compartilhada. E aí é um caso muito grave, né? Porque aí nós vamos retroagir ao status quo, porque aí nós vamos voltar para a velha política da guarda unilateral. E essa não é mais a proposta aceita cotidianamente. Nós já sabemos que a atual proposta é você compartilhar os interesses, dividir as tarefas de uma forma equilibrada, né? Então, é importante que aquele pai que naquele exato momento está com a sua criança, está exercendo o exercício do seu poder familiar, e aquele outro pai que também espera receber do mesmo equilíbrio, da mesma divisão, o mesmo exercício, ele vai também esperar que haja justamente esse consenso e não o excesso de zelo que alguma das partes pode assim provocar, infelizmente pode tolir o exercício dessa guarda partilhada, o que pode levar, obviamente, ao rompimento e aí retomar para a chamada guarda unilateral, que aí não é mais a verdadeira proposta aceitável nesse exato momento, tá? Só para chamar a atenção de vocês que, em virtude dessa situação de coronavírus, de pandemia, nós temos, né, já a sacramentação aprovada desde março já desse ano, da Resolução 313 de 2020 do próprio Conselho Nacional de Justiça. Essa resolução que leva justamente ao funcionamento ainda do Poder Judiciário em sede de plantão, tá? Caso uma das partes venha se sentir realmente prejudicada, como por exemplo essa política de confinamento de uma forma exacerbada, que pode levar a esse excesso de zelo. Então, aquela parte que se sentir realmente lesada, prejudicada com esse predomínio absoluto de uma outra parte, aí você pode tranquilamente buscar o auxílio do judiciário, quer seja do teu advogado particular, perante as plataformas digitais, e também, querendo, você pode subsidiar da própria Defensoria Pública, que vão te auxiliar nesse sentido, de tentar fazer com que o juízo competente venha intermediar, caso os pais, obviamente, não cheguem no verdadeiro bom senso para que a guarda compartilhada ainda venha a perdurar o exercício da sua real finalidade, tá? Então é importante que o Conselho Nacional de Justiça ele ratifica a sua resolução para que o Poder Judiciário continue ainda fluindo com o exercício da administração perante o julgamento desses casos, né? Mesmo em situação de plantão, tá? Mas é um caráter emergencial, são medidas emergenciais que não podem jamais deixar de ser observadas, mesmo se tratando de situação de coronavírus, tá? É um caráter de suma importância que de imediato o juiz ele já vai analisar, de caráter excepcionalíssimo, né, emergencial, como já havia falado, para que ele venha analisar todo esse procedimento de exercício de guarda compartilhada, caso uma das partes venha se sentir prejudicada no seu exercício perante ao compartilhamento de interesses, tá? Então, eu obviamente fecho aqui a minha fala,
informando aos senhores o seguinte aspecto, né? Estamos justamente já nesse contexto de excepcionalidade, mas o que deve prevalecer? Deve prevalecer o bom senso entre as partes. Isso daí é caso, isso é fato notório, né? Isso é caso consumado, tá? Não pode, nesse exato momento, você que já obteve um deferimento de uma guarda compartilhada, você deve, obviamente, como seria possível até a gente estabelecer como regra, que ambos os pais chegassem a um acordo, né? E estabelecesse a melhor forma possível de dar continuidade ao exercício dessa guarda compartilhada. Obviamente, né? Em alguns casos não seria possível sacramentar o contato físico, até por uma questão de segurança jurídica, também uma questão de políticas públicas que nós estamos vivenciando através do isolamento social, mas temos instrumentos, temos ferramentas que atualmente está ainda mais aproximando, mesmo se tratando de política virtual. Então, por que não utilizar? Né? O que não pode é você jamais deixar de, pelo menos esse contato virtual, ser sacramentado com bom êxito, tá? Como aquilo que eu já comentei anteriormente, o compartilhamento, uma vez não exercido com bom êxito, pode levar à alienação, que é uma consequência negativa. Então, o que nós esperamos de todos os pais, que nesse exato momento de política de isolamento, que exerçam o bom senso em prol do melhor interesse da criança e do adolescente, que é o princípio maior. Tá? Que exija, principalmente de ambos, que cheguem a um acordo perante o qual que está em consonância, o que está levando em consideração é justamente o desenvolvimento intelectual, psíquico, emotivo daquele menor. Que ele tem, obviamente, o direito de conhecer, de conviver com seu pai, mesmo se tratando de uma situação excepcional pela qual estamos perpassando. Tá? E até que, obviamente, futuramente, logo logo, se Deus quiser, tudo venha a se normalizar, que esse contato retome, que a política do compartilhamento continue em vigor, agora, obviamente, no aspecto do contato físico, e aí a gente possa perpassar e aí vencer todo esse procedimento, que tudo vai dar certo no final, tá bom? Então esse foi o vídeo que eu apresento aqui para vocês sobre o papel da guarda compartilhada em sede de política de confinamento. E não vamos nos socorrer ao judiciário, não vamos nos socorrer ao plantão, e sim vamos nos socorrer principalmente ao bom senso entre as partes. Tá? Grande abraço a todos.